Capítulo 19. Orando para saber como abrir mão de si mesmo. Quando eu tinha 10 anos, estava acordada no meio de uma noite fria e escura como o breu, porque estava com muita fome para dormir. As dores no meu estômago eram ainda maiores pela consciência de que não havia comida na casa, nem dinheiro para comprar alguma coisa. Minha mãe estava dormindo no único quarto adicional, no lado oposto da casa, depois da varanda, e eu me sentia isolada, sozinha e com medo. Não há nada para comer, eu disse a ela mais cedo naquela noite depois de ter procurado na minúscula cozinha. Tudo que vi na geladeira eram garrafas meio vazias de ketchup e maionese. Ela tinha jogado o resto das sobras velhas sobre a mesa para jantar. Nada combinava com nada de forma atraente. Sem nenhum pedido de desculpas pelo fato de que não eram suficientes para sustentar nenhum de nós. Pare de reclamar. Nós não temos dinheiro para comprar comida. Ela retrucou e voltou a falar consigo mesma do jeito que sempre fazia por horas. Ela odiava quando eu me intrometia em seu mundo imaginário. Naquele momento, como eu estava deitada na cama, minha mente não parava de rodar com medo do futuro. Tinha medo de que pudesse vir a morrer de fome e ninguém se importaria. Eu me sentia velha. Passar fome foi terrivelmente assustador. Ter de ser totalmente dependente de alguém para viver e se sustentar, de quem eu não poderia depender de forma nenhuma, gerava uma profunda insegurança. Hoje tenho certeza de que minha mãe sabia que meu pai iria trazer dinheiro quando chegasse em casa, mas ela me disse que não havia nada para comer e nenhuma maneira de comprar algo e que era isso. Nós não tínhamos amigos e minha mãe sempre fez parecer como se não tivéssemos família também, uma vez que ela considerava todos eles seus inimigos. Eu não tinha nenhum lugar para ir e ninguém para me ajudar. Não tínhamos nada para vender e, tanto quanto eu podia notar, não tínhamos perspectiva de ganhar dinheiro. Fiquei desesperada com medo do meu futuro. Logo que saí da escola e precisava me sustentar, lidei com o dinheiro com muito cuidado. Senti o peso de ser inteiramente responsável por minha vida e o horror de um dia vir a morrer de fome sempre surgia na minha mente. Depois que conheci o Senhor e comecei a ir à igreja, coloquei o dinheiro na sacola de coleta de acordo com o que tinha comigo. $2 no começo, depois 5, 10, uma nota de 20. Era mais como se eu tivesse doando para uma boa causa ou dando se eu estivesse uma gorjeta para o garçom, de qualquer pensamento realmente estar dando para Deus. Mas quando ouvi o pastor Jack ensinar o que a Bíblia diz sobre dar, sabia que tinha muito mais a aprender do assunto do que imaginei. Aprendi, em primeiro lugar, que contribuir era realmente contribuir a Deus, o que Ele havia me dado. E por isso eu nunca iria perder nada. Na verdade, seria enriquecida. Aprendi também que a Bíblia ensina que devemos dar o dízimo, 10% de nossa renda para o Senhor. Quando comecei a fazer isso, descobri que minhas bênçãos financeiras eram maiores e os desperdícios nas minhas finanças eram menores. Descobri também que quanto mais eu dava,
menos medo tinha de não ter o suficiente. Meu futuro parecia mais seguro, em função de ter experimentado tal fluxo de bênçãos de Deus em minha vida. O pensamento de não dar se tornou mais assustador do que o de dar. Dar é um passo de obediência que traz vida, saúde, cura e abundância. Não dar irá deter nossa vida e nossos corpos e eventualmente conduzir à doença física e emocional e à pobreza. A Bíblia diz que uma pessoa que dá terá um coração confiante e triunfará sobre seus inimigos. Existem dois tipos de corações, de doações, que são importantes: dar ao Senhor e dar aos outros como ao Senhor. Dar ao Senhor. Em virtude de não podermos separar nosso dinheiro de nossa vida, Deus deve ser o Senhor sobre nossas finanças e devemos obedecê-lo. Deus diz em sua palavra que nós precisamos dar 1/10 do nosso salário de volta para Ele, a fim de servir aos seus propósitos. Quando percebemos que, em primeiro lugar, cada centavo que temos vem de Deus, isso não é um pedido irracional. Um bom mordomo percebe que não tem nada por conta própria, mas só administra o que lhe foi dado. Se entregarmos nosso dízimo, a Bíblia promete que iremos receber um retorno multiplicado da abundância de Deus e do seu poder. O Senhor nos pede para prová-lo e ver se Ele é fiel em prover mais bênçãos do que podemos guardar. Quando nos privarmos desse princípio de vida, as pragas vêm devorar tudo o que temos. Observo pessoas que não dão e depois perdem o que deveriam ter dado em contas médicas, conserto de aparelhos e automóveis e uma falta geral de energia para mudar suas vidas. Deus ainda as ama, mas elas interrompem o fluxo de suas bênçãos. A única maneira de o depósito da abundância de Deus poder ser aberto para elas é iniciar o processo, abrindo-se para dar. Muitas vezes sentimos que vamos perder alguma coisa se dermos. Pensamos, se eu não tiver de dar isso, terei muito mais para mim. Mas na verdade, essa atitude é que nos fará perder. A Bíblia diz que se dermos para o Senhor, teremos tudo de que precisamos em nossa vida. Se não fizermos, não teremos. Quando Maicon e eu decidimos nos mudar para o Tennessee, fomos avisados para atrasar a nossa mudança até que vendêssemos nossa casa na Califórnia. Mas estávamos absolutamente certos de que deveríamos ir imediatamente. Então, nos mudamos e compramos uma casa no Tennessee. Logo tínhamos hipotecas duplas, taxas duplas, conta de luz duplas. Achávamos que iríamos ser enterrados sob a pressão financeira. Durante esses meses, oramos para que Deus enviasse o comprador certo para nós. Não conseguíamos entender por que a casa da Califórnia não conseguia ser vendida, até que aconteceu o terremoto, e então percebemos que Deus havia poupado não só nossa vida, mas também havia poupado a vida de qualquer pessoa que viesse a morar na casa naquele momento. Embora tivéssemos seguro contra terremotos, ele não cobria tudo, e assim nós ainda perdemos muito dinheiro. Mas não levamos em conta a perda. Nós nos regozijamos por ninguém ter sido ferido ou morto naquela casa. Durante todo esse tempo, continuamos a entregar nossos dízimos e ofertas como Deus nos orientou. E Deus tomou conta de nós
ao longo dos anos seguintes. Com o tempo, restaurou tudo que havíamos perdido, dando aos outros como ao Senhor. Além de dar ao Senhor, precisamos adquirir o hábito de dar aos outros, como ao Senhor. Isso significa que devemos abençoar os outros, porque isso abençoa a Deus, sem esperar algo em troca. O pensamento receberei de volta é o caminho para a decepção e a infelicidade. Mas quando damos sem esperar nada em troca, o Senhor nos recompensa. Dar é o princípio de libertação. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6:38. Para receber coisas que duram, você deve dar do que tem. Se você precisa de libertação em qualquer área, dê alguma coisa de si mesmo, suas posses ou sua vida, e você verá as coisas começarem a se abrir para você. Há muitas coisas que podemos dar além do dinheiro ou presentes comprados em lojas. Podemos dar alimentação, roupas, serviço, tempo, oração, assistência, um passeio em nosso carro ou qualquer bem ou habilidade que poderão ajudar alguém. É importante, no entanto, pedir a Deus sabedoria e orientação sobre a doação. Uma vez, meu marido e eu demos dinheiro a uma pessoa necessitada e, em vez de alimentar sua família e pagar o aluguel, ela gastou em drogas. Aprendemos a utilizar um cauteloso discernimento e buscar a orientação de Deus sobre dar, para que assim possamos servir aos seus propósitos. Você pode estar esgotado e sente que nada tem para dar, ou tão oprimido pelas circunstâncias que dar de si mesmo parece um esforço monumental. Se assim for, ore. Eu não sinto que tenho algo para dar, Senhor. Proporcione-me recursos além de mim mesmo. Contanto que você tenha o Senhor em sua vida, sempre terá pelo menos uma coisa para dar: o seu amor. As pessoas precisam de alguém que as ame, ouça, incentive e ore por elas. Você poderia dizer a alguém: meu presente para você é um compromisso de orar por você todos os dias durante um mês. Quem não amaria esse presente? Eu sei que adoraria. Quando vivemos com medo de que não teremos o suficiente, é difícil dar, mas a verdade é que quanto mais damos aos outros, mais será liberado sobre nós. Teremos uma colheita espiritual, assim como a colheita material. Embora seja bom economizar e planejar com sabedoria para o futuro, pois a pobreza extrema é emocionalmente devastadora. Dar ao Senhor e aos outros não deve ser descartado. Se não damos como o Senhor nos orienta, de qualquer modo acabamos perdendo o que pensamos que estávamos economizando. Minha mãe nunca abriu mão de nada, e acredito que essa atitude fazia parte de sua doença mental e emocional. Ela acumulou tudo por medo que um dia viesse a precisar disso. Seus armários, galpões, salas e garagens estavam cheias de tralhas. A Bíblia diz: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. 2 Coríntios 8:15. O volume total de coisas de minha mãe acabava por torná-las inúteis. Sempre que minha vida parece estar parada, dar de mim deliberadamente sempre traz avanço. Não é uma questão de dar para receber, mas de dar
este passo de obediência para liberar o fluxo de tudo que Deus tem para você. A questão não é que você não possa receber qualquer uma das bênçãos de Deus, a menos que você dê, mas que não pode receber todas elas e a vida se tornar mais uma luta. Além disso, você não pode estar na vontade de Deus se não der, porque dar é a vontade de Deus. E dar libera bênçãos em sua vida, que podem parecer não ter qualquer relação com isso. Capítulo 20. Orando para lembrar-se do sacrifício de Jesus. Quando eu tinha 13 anos, deixamos nossa precária casa atrás do posto de gasolina onde meu pai trabalhava e encontramos uma casa em um bairro melhor. Quando nos mudamos, a condição mental de minha mãe melhorou um pouco e por um curto período de tempo ela agiu como se tivesse um novo sopro de vida. Olhando para trás, acredito que ela tentou se recompor naqueles momentos, mas sua confusão mental era demasiadamente avassaladora para que ela a suportasse sozinha. Pouco tempo depois, ela perdeu a batalha e se retirou para seu mundo de faz de conta novamente. Durante essa breve folga, quando nossa vida temporariamente se assemelhava à normalidade, nossa mãe levou minha querida irmã Suzy e eu a uma igreja próxima. Embora a divindade de Cristo tenha sido ensinada lá, eu não me lembro de nenhuma ênfase sobre o relacionamento pessoal com Jesus. Realmente me lembro de que o culto de Santa Ceia era formal e bonito, e que me comovia ao ponto de chorar cada vez que eu ouvia sobre o sofrimento de Jesus. Pensei, como é cruel terem torturado e matado esse homem bom, uma vez que me identifiquei profundamente com sua punição injustificada. A experiência naquela igreja não durou muito, porque minha mãe logo caiu de novo em sua velha forma reclusa. Foi a última vez que qualquer um de nós foi à igreja, até que eu comecei a frequentar a Church on the Way. Anos depois, nessa segunda igreja, dois aspectos muito distintos da Santa Ceia me impressionaram. O primeiro era chamado de Mesa do Senhor. Era considerada sua mesa, não nossa. Era ele que nos convidava, não a igreja. Em segundo lugar, a ceia era uma celebração alegre do que Jesus realizou por nós na cruz, em vez de uma comemoração fúnebre do seu sofrimento. O pastor Jack chamava de uma celebração de vitória, um lembrete da vitória completa de Jesus sobre o nosso adversário, o inimigo. As palavras do pastor Jack ressoaram em minha alma quando ele explicou: o que Jesus diz sobre a mesa do Senhor é: eu estava separado de você, sangrei e morri por você, e quero que nunca se esqueça da libertação, da vitória e do triunfo que pretendi lhe dar o tempo todo. Porque eu fiz isso, você não precisa estar confinado à agonia e sofrimento diabólicos. Quero que você participe dela regularmente e faça dela a cada vez um anúncio do meu triunfo. E por essa razão você está sendo lembrado disso. Cada vez que participava da ceia do Senhor, eu me lembrava de que precisava em minha vida já havia sido providenciado na cruz. A batalha que eu enfrentava já estava ganha. Um alegre lembrete. A Santa Ceia ou Ceia do Senhor é um passo de obediência a Jesus que diz: façam isto em memória de mim. Se não houvesse nenhuma outra razão, essa seria suficiente, mas também serve para nos lembrar de que Jesus perdoa, cura e liberta, e que nenhum poder do pecado, da doença ou de Satanás
pode prevalecer entre aqueles que exaltam o poder da morte de Jesus na ceia do Senhor. Participamos da mesa do Senhor para reconhecer com alegria o que ele realizou em pessoa por nós na cruz, de forma que irá se tornar uma parte de nós. Deus sabe que nós temos memória curta e precisamos ser lembrados com frequência. Assim como não há mágica na água do batismo, também não há nada de mágico no vinho, suco de uva, pão ou biscoito da ceia. O poder está na nossa participação. É por isso que é bom participar dela regularmente, pelo menos uma vez por mês, se possível, ou com frequência que o Senhor lhe pede. Se não puder estar presente a um culto de ceia na sua igreja, então faça isso em casa sozinho. Tudo que você precisa é uma pequena quantidade de suco de uva e um pedaço de pão ou biscoito. Embora seja verdade que Jesus e seus discípulos beberam vinho no momento da ceia, muitas igrejas substituem o vinho pelo suco de uva. Conforme você come o pão ou biscoito, lembre-se de que é um símbolo do corpo de Jesus, que foi ferido para que a sua vida pudesse ser restaurada. Você está levando para dentro de si a sua integridade, a fim de que possa ser sustentado e se torne a pessoa inteira que ele criou para ser. Conforme você bebe o vinho ou suco, lembre-se de que o sangue de Jesus foi derramado para que você pudesse ser perdoado e não tenha de viver nas consequências do pecado. Felizmente, as bênçãos de Deus de participar da mesa do Senhor não dependem de nossa compreensão completa do que ela significa. Deus diz que nunca iremos entender os seus caminhos totalmente, contanto que participemos da ceia sem permitir que ela se transforme em um ritual religioso e atribuamos o valor adequado ao que Jesus fez na cruz, a poderem simplesmente ser obediente também neste passo.